Está no ar mais um Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre o sistema de transporte privado remunerado de passageiros. Nos últimos meses, esse sistema ficou conhecido popularmente como o serviço de caronas pagas, quando aplicativos desse tipo começaram a operar em todo o país, inclusive aqui na capital gaúcha. Considerado ilegal pela prefeitura, o tipo de transporte agora enfrenta um processo de regulamentação. No programa de hoje, nós vamos contar as diretrizes e o contexto do projeto que está em tramitação na Câmara Municipal. Fique conosco! O serviço de transporte privado remunerado de passageiros mais conhecido da população é o Uber. O aplicativo foi criado na Califórnia em 2010 e opera em Porto Alegre desde novembro de 2015. O funcionamento é semelhante ao dos aplicativos de táxis. O cliente solicita um veículo, insere os pontos de partida e chegada e aguarda pelo carro. O pagamento é feito sempre via cartão de crédito. Mas os motoristas do Uber não são considerados profissionais do volante e são fiscalizados apenas pela própria empresa. O Uber é utilizado em cerca de 300 cidades de 58 países. No Brasil, a estimativa é de que mais de 1 milhão de usuários já estejam cadastrados no aplicativo. Os números são expressivos, mas isso não significa que o uso do serviço esteja livre de polêmicas. Aqui em Porto Alegre e em outras cidades do país e do mundo, a principal discussão é sobre a regularidade do serviço. Alguns países da Europa já iniciaram o processo de regulamentação para aumentar a fiscalização da empresa. No Brasil, o sistema já é legalizado em São Paulo, por meio de um decreto da prefeitura em maio deste ano. Eu acho que é importante ter um mínimo de regulamentação. Eu sei que o aplicativo ele já tem várias solicitações para quem quer ser motorista, enfim. É importante, principalmente pela questão da concorrência, para o consumidor, para melhorar tanto o Uber quanto o táxi. Acho que teria que sim ter uma regulamentação também para a segurança dos motoristas, dos passageiros e da cidade também. Acho que tem que ser regulamentado e eles têm que pensar um pouco também na vida da população e também desses motoristas que estão trabalhando no Uber. Fica um pouco na bagunça e os taxistas ficam não concordando porque eles têm toda uma regulamentação, toda documentação, toda uma taxas que eles pagam e o pessoal do Uber não, né? Comentou que mora em São Paulo e está aqui em Porto Alegre. E lá, como é que está sendo o funcionamento do serviço depois que a prefeitura legalizou? Depois que a prefeitura legalizou, os taxistas ficaram bastante revoltados e fizeram até uma manifestação. A gente mora perto do Haddad e eles fizeram a noite inteira, mas os usuários do Uber continuam usando o Uber normal e os taxistas vão ter que aceitar muito melhor agora, né? Tu acha que em Porto Alegre o caminho tem que ser esse também? Tem que regulamentar ou que era melhor que não tivesse uma regulamentação? Eu acho que no Brasil não tem como ter a funcionalidade sem a regulamentação. Só que eu espero que eles não cobrem taxas excessivas para os usuários, né? Porque geralmente esse é o caminho que acontece. Antes mesmo de começar a operar na cidade, o assunto foi debatido na Câmara de Vereadores. Uma reunião promovida pela Comissão de Transportes e Habitação tratou do assunto em setembro do ano passado. No encontro, taxistas expuseram suas preocupações, principalmente a respeito da concorrência imposta pelo serviço. A empresa Uber determina que apenas carros com pouco tempo de uso possam ser usados pelos motoristas. Eles também podem oferecer água e aperitivos aos clientes dentro dos veículos. Isso aí não é concorrência, porque concorrência ela é bem-vinda. O problema é o seguinte, que não tem um número limitado de carros e são carros de tudo quanto é município trabalhando aqui dentro. E nós, como taxista, nós temos que ter identificação, pagar GPS, trocar taxímetro, fazer vistoria e eles entram sem nada. É só pegar um carro, botar o aplicativo, vir de outro município e não deixar nada. A gente só vai poder ter uma frota boa, uma frota nova de carro, se tiver condições de trabalho, se tiver um bom lucro, se tiver como fazer essa troca, né, que a prefeitura exige. Essa demanda que o pessoal pede só vai poder ter se tiver condições, né? Então não está tendo, por enquanto não está tendo. Hoje, para ingressar na profissão, não basta ter carteira de motorista, ele tem que estar preparado para isso. Após ingressar na profissão, ele tem todos os custos que um serviço legal
nos obriga a ter, como pagamento de monitoramento, pagamento de taxa de vistoria, pagamento do carteirão. Tudo isso faz com que a profissão nossa hoje seja uma profissão muito bem vista. Nós temos mudado a concepção que a população tinha em relação ao nosso serviço, porque hoje ele é fiscalizado, o carro é vistoriado, a idade média da nossa frota é 2 anos e meio. Então, apesar das pessoas virem encontrar algum carro antigo, 99% é carro bom. Todos têm ar-condicionado, todos eles são 4 portas e nós temos um preço estabelecido pelo poder público e todos os táxis do Porto Alegre têm um preço só, inclusive aqueles brancos do aeroporto cobram a mesma tarifa. Então nós temos um investimento, que é um investimento forte, um investimento pesado, nós não chamamos de despesa, né, porque esse é um investimento, e prestamos um serviço de qualidade reconhecido. Quando o aplicativo passou a funcionar, a discussão não terminou. O vereador Cláudio Janta propôs uma lei que proibisse o uso do serviço na cidade. Para o povo entender, a prefeitura botou em todos os táxis de Porto Alegre um GPS para fazer o controle da frota e ver a necessidade ou não de ampliação dessa frota. Até hoje a prefeitura não explicou para a população, para a Câmara, se há ou não a necessidade de ampliar essa frota. Então a prefeitura não pode simplesmente liberar 1.000 carros, 2.000 carros para entrar na frota de Porto Alegre se não explicou ainda se há necessidade ou não. Segundo, que nós não podemos implementar na cidade de Porto Alegre um transporte irregular. Né? O táxi ele é um transporte regulamentado, tem regras para ele ser aplicado na cidade de Porto Alegre. Então, se nós liberar um transporte irregular, nós estamos liberando todo o transporte regular. No dia da votação do projeto, também foram apresentadas 3 emendas que proibiam o uso do aplicativo de caronas pagas somente enquanto o serviço não fosse regulamentado. Uma delas foi proposta pela vereadora Fernanda Melchiona e pelo vereador Alex Fraga, ambos do PSOL. Nós estamos falando de transporte de pessoas, né? E o transporte de pessoas, mesmo que seja mediado por relações privadas e não só a concessão de serviços públicos, como é o caso dos táxis, eles precisam de normas, né, de segurança. Imagina se alguém resolve botar um barco no Guaíba e transportar pessoas pelo rio sem nenhum critério de segurança ao consumidor, ao usuário, de segurança do transporte e de segurança do trabalhador. Eu acho que esse fato é bastante importante. Assim como esse tipo de empresa, nós temos aqui em Porto Alegre o caso do Uber, mas existem outras empresas no mundo, é uma multinacional bilionária, vai lá de 65 bilhões de dólares, que obviamente precisa sim ser regulada para deixar recursos para a cidade, né? Explora um serviço e também investir na mobilidade da cidade para os que são, né, cidadãos e cidadãs de Porto Alegre. E além disso, é preciso também resguardar o direito dos trabalhadores, né, que estão por trás desse serviço. Nós sabemos e defendemos que é preciso regulação, porque a flexibilização sempre significou menos direitos, né, para a nossa população, então é preciso regulamentar. O projeto do vereador Cláudio Janta foi aprovado por 22 votos favoráveis e 9 contrários em novembro do ano passado. O vereador Mendes Ribeiro e o vereador João Carlos Nedel votaram contra o texto. Entendo as razões do vereador Janta, entendo as razões dos taxistas, mas eu fui contra porque eu acho que nós temos que acabar com a proibição. Nós temos que conversar, dialogar e trazer coisas que vão dar benefício e vão contribuir para que a sociedade tenha um serviço melhor, mais qualificado. Então eu só votei contra exatamente por isso. Acho que nós temos que regulamentar para que fique de acordo com o que a sociedade almeja. Transporte com qualidade, um transporte com segurança, um transporte que ele possa avaliar o serviço. Então, a sociedade quer aquilo, quer poder sair de casa com segurança, com tranquilidade, poder deixar o seu carro, ter o luxo de deixar o seu carro em casa e poder pegar um transporte de qualidade que vai levar ao seu destino final. O Estado tem que intervir para proporcionar o equilíbrio no sistema, porque nós não podemos prestigiar um e desprestigiar o outro, porque nós temos um sistema de táxi importante na nossa capital e que, embora tenha algumas dificuldades, mas funciona bem. Então as pessoas investem no seu negócio e precisam essa proteção
do poder público. Para regulamentar o serviço, a Prefeitura criou um grupo de trabalho composto por diversos órgãos, como Empresa Pública de Transporte e Circulação e Procuradoria-Geral do município. O objetivo do projeto de lei é fazer com que o Uber e aplicativos semelhantes funcionem a partir de determinadas regras impostas pela Prefeitura. Conforme justificativa do Poder Executivo, mesmo que o serviço ofereça transporte individual de passageiros, ele funciona com caráter de transporte público, o que é de responsabilidade do município. O projeto de lei foi entregue aqui na Câmara pelo prefeito José Fortunati no dia 16 de maio. No dia do recebimento, o presidente do Legislativo afirmou a necessidade de debater o assunto em audiência pública antes de votar o texto. Eu tenho aqui um e-mail, que é um e-mail interno, mas faço questão de fazer a leitura, porque o que eu vi há poucos dias estão regulamentando de forma absurda. Eu vou ler o que me passou o pessoal da Uber. Gostaria de parabenizar vocês pela proposta de regulação. Ainda que nós continuemos a identificar alguns pontos de atrito, são pequenos, essa é a proposta inicial mais inovadora e corajosa que já vimos pelo Brasil. Quem assina Daniel Mangabeira, que é um dos executivos da Uber que tem participado do debate em Porto Alegre. Então eu tenho plena e absoluta convicção de que o resultado do projeto de lei de Porto Alegre, ele realmente leva em consideração o que as demais cidades já discutiram e nós estamos avançando sobre todas as demais propostas. Eu acredito que até o final do ano nós teremos uma solução para o projeto. Temos bastante tempo até o final do ano, mas como eu disse, isso só acontecerá se a casa entender e a sociedade estiver devidamente esclarecida. Se nós verificarmos que nas audiências públicas, na participação ao longo da discussão da população não estiver vencido a discussão e vencida as etapas que precisamos vencer, nós aí então levaremos mais tempo tratando. Com a regulamentação, a opinião de vocês a respeito desses serviços muda ou não muda? O sindicato foi comunicado da decisão da IPTC. Nós não tivemos poder de interferir concretamente na formatação desse projeto. Agora, na própria Câmara, talvez nós venhamos apresentar alguma emenda sugerindo que o aplicativo funcione desde que use o táxi. Nós, inclusive, sugerimos que se o aplicativo precisar, por exemplo, de 1000 carros, nós podemos disponibilizar, inclusive na cor preta, 4 portas, ar-condicionado, pode exigir que o motorista use, inclusive, gravata, mas tira da própria frota. Não acrescenta mais, porque hoje nós não precisamos de mais táxi. Então, haverá o equilíbrio. Aqueles que permanecem na formatação atual continuarão trabalhando, porque tem menos concorrência, e a população terá esse serviço desse aplicativo, que, na nossa opinião, pode também ser gerenciado pela IPTC, porque haverá uma concorrência onde a IPTC pode cobrar um percentual menor e os taxistas vão trabalhar com todas as vantagens que esse aplicativo oferece e com uma vantagem essencial: transporte regulamentado, motorista cadastrado e veículo vistoriado. Os vereadores da bancada do PSOL, junto com o então vereador Alberto Kopitsch, do Partido dos Trabalhadores, também apresentaram uma proposta de regulamentação do transporte individual de passageiros. O documento foi protocolado na Câmara em dezembro do ano passado. Para a vereadora Fernanda Melchiona, as duas propostas de regulamentação são válidas, mas conforme a parlamentar, os projetos também reiteram a necessidade de avaliar o trabalho de fiscalização da EPTC. Para nós não é um problema de maternidade ou paternidade, nós achamos que precisa de regulamentação, nós achamos que essa regulamentação é necessária, que inclusive demorou para vir o projeto da Prefeitura. É preciso, por um lado, ter uma prefeitura mais atuante. Eu tenho reclamado muito, dos casos envolvendo a EPTC. Nós vemos que eles são rápidos para aumentar a tarifa, mas que são difíceis de fiscalizar o serviço de transporte, de afastar os maus motoristas, que eu acho que são minoria na categoria dos taxistas, mas existem e precisam ser afastados. São lentos para apresentar um projeto de regulamentação do Uber, são lentos para enfrentar os barões do táxi, gente que controla 30, 40 placas e que é escandaloso, e ao mesmo tempo devolver ao serviço de táxi é algo que para nós é fundamental, que é a ideia de cada trabalhador poder ter uma placa, para trabalhar e talvez compartilhar com 1 ou 2 mais colegas, mas para trabalhar, O que nós vemos hoje são esses barões que controlam 30, 40 placas e 90% dos taxistas sendo assalariados sem direitos trabalhistas
motoristas sem 13º, sem férias, correndo num trânsito cada vez mais caótico. Então são coisas que são inadmissíveis do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores. Da mesma parte, eu quero dizer também aos usuários e aos motoristas do Uber que eu acho que eles têm direitos, né? Claro que essa legislação tem que vir em âmbito federal, mas eu acompanho, né, tanto os casos que houveram de descumprimento da legislação na França, que até o executivo do Uber acabou preso, nos casos que houveram nos Estados Unidos, em que motoristas do Uber conseguiram na justiça o reconhecimento de que eles são trabalhadores de uma empresa multinacional para garantir os seus direitos. E eu sempre faço esse alerta, porque para nós, em primeiro lugar, tem que estar o direito do povo de Porto Alegre e dos trabalhadores. O projeto de regulamentação do transporte individual remunerado de passageiros, elaborado pela Prefeitura, conta com 39 artigos e mais de 20 páginas. O documento estabelece a mediação apenas por plataformas tecnológicas, identificação visual dos carros utilizados no transporte e que só são permitidos veículos com placas de Porto Alegre. O projeto também inclui o pagamento de uma taxa por cada veículo cadastrado, além do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Em análise preliminar, os parlamentares já demonstraram divergência sobre os pontos. Eu trago 2 exemplos de um projeto que eu não concordo. O primeiro é a identificação do Uber. Acho que isso sim pode ser desleal ao táxi, porque no momento que tu tem uma identificação do Uber, isso pode ocasionar com que a pessoa use o sistema sem a mediação do aplicativo. Então isso é uma preocupação, além de falar da segurança, né? Nós sabemos hoje a insegurança do Uber poder trabalhar, as pessoas andam no carro no banco da frente para não se identificar do Uber. Então também vai pela segurança, pela integridade física do motorista e do passageiro. Queremos que sejam identificados os carros. Eu não tenho por que esconder o que eu faço. Eu sou vereador de Porto Alegre, os taxistas não têm por que esconder, todos eles têm prefixo, identificação. Então nós queremos que esses carros sejam identificados. Por que querem esconder o que fazem? Identifique seus carros, que são carros particulares de transporte individual de passageiro. Agora, não posso identificar o carro. Por que não pode identificar? Eu quero saber se um carro preto está passando aqui, se ele é para o transporte individual de passageiro. Ele está cometendo uma infração, daqui a pouco atropela uma pessoa. Eu quero saber disso. Para o carro em cima de uma faixa de segurança, ele passa a ser um motorista profissional. Então, ele tem que ter atitude de motorista profissional. A outra questão é a taxa mensal de fiscalização por parte da EPTC. O aplicativo já é inserido o ISS, o tributo necessário. Então não tem por que pagar uma taxa de 50 UFM, que isso corresponde a R$ 183 por veículo. Isso é uma taxa ilegítima, porque a IPTC já foi criada para cuidar do trânsito. Então é uma taxa ilegítima e eu vou trabalhar para que esses 2 pontos sejam retirados do projeto. O que ele cobra já pelo transporte atualmente é mais em conta do que o táxi, é mais barato do que o táxi. O táxi já tem algumas reclamações que o preço não está adequado. Então, se o Uber é muito mais barato, muito mais em conta e ainda cobra uma taxa elevada do motorista, eu não sei, eu tenho medo de que esse sistema novo ele entra para matar o outro e depois, aos poucos, vai aumentando e tomando conta do mercado e estabelecendo um preço, vamos dizer, bem maior. A questão de receber o trajeto, receber os valores por celular, né, antes, para que tu possa definir ou não, porque o Uber tem uma tarifa dinâmica. Então, à medida que aumenta a demanda, eles podem aumentar até 5 vezes o valor do Uber. E outros aplicativos, como é só o Uber, que funciona em Porto Alegre, eu estou usando o exemplo deles, mas tem outros. Então, assim, um dia que chove, que já não tem muitos táxis na rua, enfim, e que todos, enfim, tem uma demanda grande para esse tipo de serviço. Uma corrida que valeria talvez R$20 possa passar a vigorar por R$100, porque é dinâmico, não tem uma tabela controlada como existe no caso dos táxis, por exemplo. Isso o usuário tem o direito de saber. Outro aspecto discutido pelos parlamentares é a necessidade de regulamentar o serviço para garantir a segurança de motoristas e passageiros. Para isso, será necessário que os prestadores do serviço se tornem motoristas profissionais e que as empresas compartilhem informações em tempo real com a EPTC. Com a regulamentação, os motoristas também seriam obrigados a contratar um seguro para o passageiro. Em caso de descumprimento das regras, os motoristas podem ser punidos com penalidades
ou multas que variam entre os valores de 500 e 3.000 unidades financeiras municipais. É preciso sim que a Prefeitura receba o nome de cada um dos motoristas que podem operar na cidade de Porto Alegre com um conjunto de documentos necessários que mostram que essas pessoas estão aptas, por óbvio, né? Não no sentido de ter um espaço que faça assim, esse controle social. Como eu te disse, é preciso ter o valor do seguro. E se acontece um acidente? Infelizmente acontecem muitos acidentes no trânsito. Se tu tá um dia num carro vinculado a um desses tipos de provedores, quem paga? Hoje o seguro é pago, um pequeno seguro por cada um dos motoristas. Eu vi leis no mundo que a empresa tinha que dar 1 milhão de caução de dólares. De caução, isso $1 milhão para uma empresa avaliada em 65 bilhões na Bolsa é nada, né, gente? E nós estamos falando de segurança dos usuários e das usuárias, portanto, de um direito, caso ocorra alguma coisa num acidente. Nós estamos estudando o projeto junto com os taxistas, já fizemos algumas reuniões com os sindicatos, com os pontos de táxi, com as radiotáxis, e nós vamos estar à disposição com a população também, né? Tem uma parcela da população que usa os aplicativos quinta, sexta e sábado, que se posicionou, mas nós temos uma outra parcela da população que usa os taxistas muitas vezes no fiado, e nós queremos que essa parcela se posicione, né? Essa parcela ela precisa usar o transporte coletivo, transporte individual de passageiro. Agora, esses homens aqui precisam levar o sustento da sua família, que nem os homens dos aplicativos. Então, que muitos trabalham aqui e muitos trabalham lá também. Então, nós queremos ver isso. Nós queremos pacificar a cidade de Porto Alegre na questão do transporte individual de passageiro. Agora, nós queremos regulamentar em direitos iguais para todos, principalmente para quem está na praça há décadas, levando um bom serviço. A equipe da TV Câmara contatou a assessoria de imprensa do Uber, mas não obteve retorno sobre a solicitação de entrevista. O gabinete do prefeito e a empresa pública de transporte e circulação afirmaram que o executivo encerrou os debates sobre o projeto. Nesta semana, um novo aplicativo de caronas pagas passou a operar na cidade. É o indiano WillGo. A audiência pública na Câmara para tratar do assunto deve ocorrer no dia 22 de junho. Nós queremos uma audiência pública, vamos propor isso nas 17 regiões do OP. Nós queremos que toda a população de Porto Alegre seja ouvida. Nós queremos que as pessoas participem, não só os taxistas, não só quem usa o aplicativo. Nós queremos que toda a população participe. Acredito que a normatização, né, a regulamentação vai trazer aquilo que a sociedade espera, um transporte qualificado e poder andar dentro da lei, dentro da normalidade, é o que todo mundo quer. Ninguém gosta de andar fora da lei. Então a regulamentação vai trazer isso, segurança e tranquilidade para o usuário, para a sociedade poder usar o aplicativo. Acho que as modificações serão mínimas e nós temos que ter cuidado para que isso não atrapalhe esse estudo que a Prefeitura fez, que foi profundo, levou meses estudando. Eu quero dizer também aos usuários e aos motoristas do Uber que eu acho que eles têm direitos, né? Claro que essa legislação tem que vir em âmbito federal e eu sempre faço esse alerta porque para nós, em primeiro lugar, tem que estar o direito do povo de Porto Alegre, dos trabalhadores, garantindo direitos e ao mesmo tempo regulação. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias e a veiculação dos nossos programas no endereço da nossa página no Facebook. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.